Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que estão presentes aqui na Igreja Adventista Central de Florianópolis. Agradecemos a presença de todos que se dispuseram a sair dos seus lares, do seu conforto, até dos aniversários. Como eu estou vindo um aniversário lá no Estreito, quase que me atrasei porque houve um problema na ponte, né? E tem um engarrafamento muito sério ali, mas pedi que Deus abrisse o caminho e Ele abriu. Agradeço também a presença daqueles que estão em casa. Se pudesse, eu acredito que estariam aqui, outros pela distância não podem estar, mas da mesma forma, sintam-se em casa. A nossa igreja, a Igreja Adventista Central de Florianópolis, é uma igreja que recebe os irmãos da igreja e recebe os visitantes da igreja com o mesmo amor que nós tratamos os nossos familiares, porque todos temos uma descendência única. Nosso Deus, o nosso Criador, é o nosso Pai. Logo, nós somos irmãos, filhos do mesmo Criador. Vamos fazer uma oração inicial antes de abrir a Escritura, mais uma vez. Aqueles que quiserem, curve a sua fronte, feche os seus olhos em sinal de respeito e adoração e falem com o nosso Criador, com o teu interior, com o teu íntimo, com o teu coração. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer pela vida e pela saúde que vem de Ti. Queremos te agradecer pela família que Tu nos deu e pela paz que Tu mantém os nossos amados vivos e com saúde. Queremos te agradecer, Senhor, pelo patrimônio que temos e pelo trabalho que temos, porque são portas que Tu abriu para nós. Queremos te agradecer pelo país e época da história da humanidade que Tu escolheu para nós vivermos e pela Igreja Adventista que Tu escolheu para nós frequentarmos e aqui exercitarmos os nossos dons. Queremos te agradecer, Senhor, pela segurança e pela liberdade que temos vinda de Ti, porque Tu dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Queremos te agradecer pelo poder que Tu nos dá de curar enfermos, pela autoridade que Tu nos dá de pisarmos em serpentes e escorpiões. Queremos te agradecer, Pai, pelo conhecimento que temos de Ti através da Tua palavra. Queremos te agradecer, Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor. Queremos te agradecer, Jesus Cristo, pela salvação graças aos Teus méritos e pelo perdão dos nossos pecados que Tu lança no mar do esquecimento. Queremos te agradecer, Pai, porque Tu nos chama de filhos, amigos, herdeiros e nos nomeia para dar frutos. E queremos te agradecer pelas Tuas promessas, Pai, da Tua breve volta, de que Tu vai nos acordar se estivermos dormindo e que vai nos levar para a Nova Jerusalém, aonde Tu foi nos preparar lugar. Estamos aqui na Tua presença agora, Senhor, pedindo a Tua presença que já é sentida aqui desde que iniciamos este culto, com os louvores maravilhosos que foram entoados aqui, sacrifício que sai dos nossos lábios para Ti. Diante da Tua presença, Senhor, eu me coloco como um instrumento, lançando nos Teus pés tudo que for humano, vaidade, orgulho, ego, sofisma, inteligência, tudo que for meu eu lanço nos Teus pés e me coloco à Tua disposição para que Tu me uses como um instrumento naquilo que foi preparado durante a semana para falar com os Teus filhos que estão aqui. E que essa palavra, Senhor, que vai vir de Ti, desça no coração dos Teus filhos, faça morada, faça diferença, para que daqui para frente eles sejam melhores do que já são. Isso é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto-chave para a nossa mensagem está em Gênesis 26, está em Gênesis 26, aonde diz, antes do texto-chave, eu sempre trago essa lembrança para nós. Paulo diz na carta aos Romanos, uma das finalidades da Escritura.
Uma das finalidades da Escritura é para o nosso ensino. Nós não temos o direito e nem a desculpa de dizer que não conhecemos as Escrituras. Nós temos a obrigação de conhecer as Escrituras porque elas foram dadas para o nosso ensino e nós não podemos ser ignorantes espirituais. Nós temos que conhecer a palavra para sermos ensinados e, sendo ensinados, nós sermos sábios. É Paulo que nos diz isso. As Escrituras foram escritas para o nosso ensino. Que bom que nós temos acesso às Escrituras, porque há pouco tempo atrás, as Escrituras eram posse de uma determinada denominação, de uma determinada igreja, que tinha elas presas por correntes. Mas graças à Reforma, graças a Martinho Lutero, as Escrituras chegaram a nós. E o escritor de Hebreus nos diz o seguinte, que há muito tempo Deus falou conosco através dos profetas, e hoje Deus fala conosco através de Jesus Cristo. Então, no mínimo 16 profetas nós temos na Bíblia, vocês sabem disso. 4 maiores e 12 menores. No mínimo 16 profetas nós temos na Bíblia. Então Deus falou, principalmente no Antigo Testamento, através dos profetas conosco. Mas com Jesus Cristo, é Ele que fala conosco. Hoje nós vamos ver as duas situações, então, neste texto, neste episódio, nesta figura, que vai ser um exemplo, um modelo para nós. Está em Gênesis 26, no versículo 24. Antes de vocês lerem a Escritura, abrirem nesse versículo, eu vou fazer uma breve introdução para aqueles que não estavam no último culto, uma breve introdução de quem foi Isaac. Você sabe que Isaac é filho de Abraão. E Isaac, casado já com Rebeca, estava na terra de Gerar. Gerar era a terra dos filisteus. E Isaac estava lá, em Gerar, e começou a plantar em Gerar, e começou a criar animais em Gerar. E Deus apareceu para Isaac e disse para Isaac, não saia daqui, não vá para o Egito, porque se abateu uma tremenda de uma seca em Gerar. E o normal seria ir para o Egito. Como foi Abraão, o pai dele, e como mais tarde irá também o nosso conhecido Jacó, levado por José. Mas Deus disse aqui para Isaac, não vá para o Egito, fique em Gerar, contrariando a lógica humana, contrariando a seca que estava ali. E naquele mesmo ano, Isaac plantou e colheu a 100 por 1. E isto causou uma inveja, uma ciumeira nos filisteus. Como que este homem está ficando rico na nossa terra? E o que os filisteus fizeram? Foram tapar, atulhar os poços que o velho Abraão tinha aberto. E que Isaac usava os poços para dar de água para o seu gado e para as suas lavouras. Os filisteus invejosos taparam os poços. E Isaac, com os seus servos, foi lá e reabriu o poço de Sitna, e seguiu e reabriu o poço de Ezeque. E os filisteus contendendo com eles. E ele, um homem persistente, Isaac saiu, desceu mais um pouco em Gerar e reabriu o poço de Seba. Não houve contenda e Isaac disse, o Senhor está nos abrindo espaço. Durou pouco a alegria de Isaac, porque veio Abimeleque, o rei, e disse, tu estás ficando poderoso demais para nós, vá-te embora de Gerar. Isaac, como era um estrangeiro na terra, saiu de Gerar e foi para o vale de Gerar. E lá cavou mais um poço e encontrou água. E ele deu o nome do poço de Seba,
Por isso que a cidade ali então é Berseba. Só que Isaac resolveu sair de Gerar. E Isaac foi para Berseba. E lá em Berseba, agora vamos entrar no tema da nossa mensagem, que é o tema para você, para mim. Quando ele estava em Berseba, Deus apareceu para Isaac e disse para Isaac: não temas, eu estou contigo, eu vou te abençoar. Não temas, eu estou contigo, eu vou te abençoar. Vocês sabem quem é que chegou daqui a pouco na frente de Isaac? Chegou o rei Abimeleque em pessoa. E não veio aparentemente com boas intenções. Porque quem traz um comandante de guerra junto não é para conversa amistosa. E quem traz um conselheiro junto, chamado Ausate e o comandante Ficol, não é para conversa amistosa. E Deus tinha dito: não temas, eu estou contigo, eu vou te abençoar. A despeito das circunstâncias na tua vida, diante do maior obstáculo, do maior problema que tu estás enfrentando, tu estás enxergando o obstáculo, tu estás enxergando a ameaça, tu estás enxergando Abimeleque, tu estás enxergando o comandante de guerra Ficol. O teu destino aparentemente é trágico, porque tu está em terra alheia e chega o rei Abimeleque, que já te expulsou de Gerar, agora ele vem na tua presença em Berseba. E um homem de Deus age desta maneira, e vejam como Deus vai agir. Um homem de Deus como Isaac disse para Abimeleque: o que tu queres comigo? Tu já me expulsou de Gerar? Eu já saí de Gerar? Por que isso? Que perseguição é esta comigo? Aprendamos com Isaac, para que nós possamos ver, o cumprimento da promessa de Deus para Isaac. Eu sou o teu Deus, não tema, eu estou contigo, eu te abençoo e te multiplico. E assim é para a nossa vida. Não tema, eu estou contigo, eu te abençoo e eu te multiplico. E o que será que aconteceu? Diante desta conversa de Isaac com Abimeleque, com a comitiva de guerra, o que será que aconteceu? Dá vontade de bater aquele tambor, aquelas musiquinhas de criança. O que será que aconteceu? 99% está nos dizendo, né? Mas vai-te embora, sai da terra, eu já te expulsei de Gerar, sai de Berseba agora. Ouçam o que o rei Abimeleque vai dizer agora para o estrangeiro Isaac, o nosso irmão Isaac. Vimos claramente que o Senhor está contigo, queremos firmar um acordo, sabemos que o Senhor tem te abençoado. Pelo amor de Deus, tomemos posse desta palavra de Abimeleque dizendo para Isaac: vimos claramente que o Senhor está contigo, nós vimos claramente que o Senhor está contigo. E leiam em casa todo o texto, todo Gênesis 26, leiam por favor em casa. É uma história linda e maravilhosa sobre o poder de Deus na vida de um homem que é modelo para nós como Isaac. O rei, o dono da terra, quis firmar um acordo com o estrangeiro. Assim será para a nossa vida. Os nossos inimigos, as autoridades vão querer firmar acordo conosco, porque devem ver em nós que Deus está conosco. E é essa a essência da mensagem que eu quero passar para nós. Abimeleque viu Deus em Isaac. O mundo está vendo Deus em ti, irmã Ruth, irmã Cláudia, irmão Joel.
O mundo está vendo Deus em nós, como Abimeleque disse isso, vimos que Deus está contigo. O mundo precisa ver Deus em nós. Ellen White tem uma meditação que o título é Refletindo a Cristo. E nós não podemos ser nada menos, nada mais do que refletores de Cristo. Nós temos que refletir a Jesus Cristo, porque Abimeleque viu Deus na vida de Isaac e não expulsou Isaac de Berseba. Deus honrou a coragem de Isaac, porque Isaac disse: o que tu quer comigo, Abimeleque? Não estou fazendo nada errado, o que tu queres comigo? E a bênção, vimos que Deus tem te abençoado. Não devemos ter medo do que surge para nós, sempre confiar em Deus. Paulo era um homem que estava com medo. O grande apóstolo Paulo começou a ser perseguido e ele estava com medo. E é normal o medo no ser humano. Em 1993 eu tive muito medo. Não conhecia o Jesus que eu conheço hoje, eu conhecia um da cruz, que uma igreja tradicional me ensinou. Eu tive muito medo. O promotor da cidade disse que ia me prender. E eu não tinha cometido crime nenhum, mas ele disse que ia me prender. E eu orei e clamei a Deus desesperadamente. E na segunda semana, da mesma forma que ele disse que ia me prender, ele disse novamente na rádio: não vou mais prender o dono do motel, que era eu. A partir dali, de 1993, de junho, julho e agosto de 93, eu passei timidamente a refletir a Cristo. Timidamente. E à medida que a minha vida foi passando, isso foi em 1993, fazem já mais de 30 anos, então, mais de 30 anos, eu venho refletindo a Cristo. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, porque o caminho dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas nós temos que tomar uma decisão na nossa vida, nós temos que refletir a Cristo todos os dias, em todos os lugares, em todos os ambientes. Mais do que refletir a Cristo, nós temos que ter a ousadia de puxar a nossa identidade do bolso. Eu sou adventista do sétimo dia. Por quê? Porque eu guardo os mandamentos de Deus, porque eu amo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E se tu precisar defender os mandamentos, defenda os mandamentos. Como Isaac defendeu a fé dele diante do rei Abimeleque. Nós temos que ter esta intrepidez. E com esta intrepidez, vejam o que Deus diz para os homens que eu estou mostrando para vocês. Olha o que ele disse para Isaac: não tema. Olhem o que ele vai dizer para o nosso apóstolo Paulo. Paulo com medo das perseguições que estavam acontecendo dos romanos contra ele e dos próprios judeus contra ele, porque ele se converteu a Jesus Cristo naquela tarde que ele saía perseguindo os cristãos. Olhem o que Jesus Cristo falou com Paulo: não tenha medo. A mesma frase que Deus disse para Isaac: não tenha medo, eu estou contigo, lá atrás. Agora no Novo Testamento a mesma frase. Por quê? Porque não tem diferença de novo para antigo. A palavra de Deus é a mesma do Gênesis ao Apocalipse. A separação de livros e capítulos é feita pelos homens. A palavra de Deus é a mesma. É o mesmo Deus que passa de uma folha para outra. Procure aqui em todas as folhas um fio vermelho e tu vai encontrar Jesus Cristo em toda a Bíblia, de capa a capa. Pois ele está falando ali: não tema,
eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te ferir. E Paulo ficou ali 1 ano e meio fazendo o quê? Ensinando a palavra, fortalecido por Deus. E assim tem que ser você e tem que ser eu e você que está em casa. Fortaleçam-se com esta promessa do nosso Pai: não tenha medo, eu estou contigo e vou te abençoar. Porque Isaac foi abençoado e Paulo foi abençoado. Já que falamos em profetas, vamos ver o que o nosso conhecido profeta Isaías vai dizer para nós a respeito de não temas. Assim diz o Senhor que te criou. Assim diz o Senhor que te criou. Salmo 139. Todos os teus dias estão escritos no livro da vida, quando nenhum deles ainda havia. Eu te formei no ventre da tua mãe. Eu te conheci substância informe. Eu te entreteci no ventre da tua mãe. Eu te conheço. O Senhor diz isso. E por Ele nos conhecer, Ele nos diz: eu te criei. Se eu te criei, você é meu. Eu não te criei por acaso. Tu não é fruto de uma relação sexual, de um desejo de um pai e de uma mãe. Eu te criei. Porque sou eu que dou a fertilidade para Rebeca, Isaac, 20 anos depois que tu casou com ela. Sou eu que dei a fertilidade para Rebeca. Sou eu que dei a fertilidade para Sara, Abraão. Não foi o teu desejo de ter um filho. O filho que foi gerado, fui eu que quis, o Senhor disse, porque eu escrevi no livro da vida todos os teus dias, escritos e determinados. E Isaías repete a mesma coisa que o salmista disse: eu te criei, você é meu. Se nós somos do Senhor, Ele tem propósito para a tua vida. Não passe uma vida medíocre, não passe uma vida sem sabor, não seja uma água sem açúcar ou sem sal. A tua vida tem que ter sabor. O sal foi feito para temperar, a tua vida tem que ser temperada. Tu tens que ser sal da terra e luz do mundo, senão tu não justifica a criação de Deus para a tua vida. Quando você atravessar as águas, tu não vai te afundar. Quando tu atravessar o fogo, tu não vai te queimar. Por quê? Porque eu estou com você. E agora, olha que palavra maravilhosa: você é precioso. Claro que você é precioso. Se tu foi feito pelas mãos do Criador, olha a perfeição da nossa vida. Os órgãos funcionam sem dar comando. A pessoa descerebrada, as unhas crescem, o cabelo cresce, porque o fígado segue cumprindo a função que Deus criou para o fígado. Nós somos preciosíssimos aos olhos do Senhor. Não nos menosprezemos, não sejamos coitadinhos. Não nos entreguemos às doenças emocionais, depressão, angústia, tristeza. Não faça isso. Olha o que Deus diz para ti, meus irmãos: você é precioso, e agora eu te amo. Que coisa mais linda, precioso e amado por Deus. E agora ele repete o que ele disse para Isaac: não tenha medo, eu estou com você. Ele repete o que Jesus Cristo disse para Paulo: não tenha medo, eu estou com você. Mas vamos ver então o que agora Jesus Cristo diz para nós a respeito de eu estou com você e não tenha medo. Jesus Cristo então claramente diz para nós: não se perturbe o teu coração, não tenha medo. Se vocês acham que Isaías é do Antigo Testamento, que Gênesis é do Antigo Testamento, espero que tu não pense assim. Eu já disse que a palavra de Deus é uma só, de capa a capa. Não tem oscilação, não tem mudança. Não há sombra de variação em Deus. Por isso que a Escritura é a mesma. Então Jesus Cristo segue nesse mesmo contexto, nessa mesma toada: não tenha medo, e eu estarei com vocês. Não tenha medo, eu estou com você. Vão, façam discípulos, e eu estarei sempre com vocês. Indo para o final da nossa mensagem, meus irmãos,
Isaac refletiu a Cristo. Isaac refletiu a Deus, porque Abimeleque disse: vimos Deus agindo na tua vida, Isaac. Materialmente viu. Aonde que viu? Quem é que planta numa terra seca e colhe a 100 por um no mesmo ano? Deus agindo. Na terra seca que tu estiver, Deus te abençoa e tu colhe a 100 por um. E o homem ficou rico. A palavra que está na Escritura, em Gênesis 26, ficou riquíssimo. E poço que ele cavava, saía água. E os filisteus vimos que Deus está contigo. O mundo tem que ver Cristo em nós. O mundo tem que ver Cristo em nós. E como eu disse, Deus nos criou, nos formou, e uns não gostam dessa palavra, mas ela está escrita. Aquele livro que eu falei de Ellen White, eu gosto muito, aquela meditação, Refletindo a Cristo. Nós somos predestinados, meus irmãos, basta tu querer. Tu queres agarrar a predestinação? Agarre. Nós somos predestinados para ser nada mais, nada menos que a imagem de Jesus Cristo. Esse versículo de Paulo aos Romanos vai fechar a mensagem de hoje. Não temas, eu estou contigo, porque tu é predestinado para ser a imagem de Jesus Cristo. As pessoas têm que ver em nós Jesus Cristo. E quem vê em nós Jesus Cristo, não tem medo, não teme. Temos que mostrar para o mundo que nós somos Isaac, que nós plantamos em terra seca e dá 100 por um, e que nós abrimos poços e tem água. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos diferentes, que nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Está ali. Nós somos predestinados para isto. Ele disse que nós somos preciosos. Ele disse que nos ama. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é para que tu saia daqui hoje, nunca mais te esqueça da história de Isaac. Nunca mais te esqueça o que Deus disse para Isaac: não temas, eu estou contigo. Nunca mais te esqueça que Isaac foi um homem próspero e rico em terra alheia. E nós, no mínimo, devemos ser igual a Isaac. No mínimo, para que o mundo, Abimeleque, veja que Deus está conosco. E aí nós começamos então a entender todos esses versículos que eu mostrei para vocês. Precioso, te amo, te formei no ventre da tua mãe, tenho planos para ti. Tu é predestinado para ser a imagem de Jesus Cristo. Eu queria finalizar esta mensagem, meus irmãos. Temos algum visitante aqui hoje? Muito bem. Pode ser que em casa esteja alguém nos assistindo. E eu queria finalizar a mensagem fazendo uma oração com todos vocês, para que Deus coloque em nós o espírito audacioso de Isaac, que em terra alheia não se subjugou a um rei e mostrou através da sua postura e dos milagres que Deus fez com ele, mostrou a existência do Criador. Para que nós sejamos Isaac nos dias de hoje. Isaac é um modelo para nós. Leiam Gênesis 26.
E vocês vão ver que Isaac é um modelo de Jesus Cristo. Porque Isaac, quando aceitou a ordem do seu pai Abraão para ser sacrificado, não resistiu. Jesus Cristo não resistiu ao pedido do pai para morrer no meu lugar, para morrer no teu lugar. Isaac é um tipo de Jesus Cristo. Isaac aceitou a ordem do seu pai Abraão para não casar com mulheres da região, filisteias e cananeias. E esperou até os 40 anos para que seu pai mandasse o seu servo buscar no clã da família em Labão uma esposa para ele, e ele ganhou Rebeca. E Isaac orou 20 anos pela fertilidade de Rebeca, porque ela era estéril e ele teve filhos, como vocês sabem, gêmeos. Isaac, então, é um modelo de conduta para nós. É um modelo de postura para nós. Eu quero orar, então, por todos nós, para que nunca mais nos esqueçamos do modelo de Isaac, mas principalmente porque Isaac refletiu a Cristo, porque Isaac refletiu a Deus, ao ponto de um rei dizer: vejo Deus na tua vida. Ah, eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir essa frase na minha vida ainda. Eu sei que muitos já me disseram frases parecidas com essa. Na empresa que eu advogo me disseram: ah, o Dr. Petro é um homem de Deus. Eles dizem isso, eu sei porque dizem isso, porque eu reflito a Cristo. Porque se me der a oportunidade, estou pregando na empresa. No mural da empresa, todos os dias eu troco a meditação diária na empresa. Pode entapar com outra folhinha, eu destapo. Fica ali a meditação diária, e vou trocando todos os dias a meditação diária. Eu procuro refletir a Cristo nos lugares que eu estou. Mas eu nunca vi essa frase que Isaac ouviu: vimos Deus na tua vida, sabemos que Deus está contigo. Que todos nós possamos ouvir essa frase na nossa vida, que possamos refletir a Cristo com as nossas atitudes e com os nossos atos. E sobre os teus problemas pessoais, como eu tenho, todos nós temos dificuldades tremendas de saúde, de casamento, de filhos, todos nós temos dificuldades. Elas vão passar, e com Deus elas passam muito mais rápido, muito mais rápido. Isaac levou para o Senhor a sua dificuldade, tremenda dificuldade, seca, e Deus disse: não vá para o Egito, fica aqui. Os filisteus tapando os poços, cava o poço. Pensou em sair dali, não tenha medo, eu estou contigo. Homem de oração, homens e mulheres de oração nós temos que ser, porque desta forma nós vamos enfrentar os nossos inimigos, e nós que somos preciosos, o que Deus disse para Isaac 2 vezes? Não desça para o Egito, eu estou contigo e eu te abençoo. Na segunda vez: não tenha medo, eu estou contigo e eu te abençoo. Vocês viram que a bênção estava sempre no final? E Isaac obedeceu. E mais adiante vocês vão ver o que está escrito aqui, e Deus vai dizer por que ele estava abençoando Isaac. Porque o teu pai Abraão me obedeceu. Sempre obediência tem como consequência bênção. Nós somos a igreja que obedece e nós somos abençoados. Nós não somos igrejas que ofertam para serem abençoados. Nós obedecemos e a bênção é consequência. Deus diz: não temas, eu estou contigo, eu te abençoo. Não temas, eu estou contigo, eu te abençoo. Esta é a sequência. Eu vou fazer a oração e vou ficar em silêncio por uns 30 segundos ou 1 minuto. E quando eu ficar em silêncio, vocês façam os pedidos pessoais de cada um de vocês, e nós vamos finalizar a oração
cumprindo Mateus 18, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. E que 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus Cristo, Ele está no meio. E que tudo o que nós pedirmos ao Pai, Ele o fará. E nós estamos aqui e aí na casa de vocês em mais do que 2. E Jesus Cristo circula no nosso meio. E nós vamos colocar na presença dEle os nossos impossíveis. Os impossíveis de Isaac. Nós vamos colocar na presença do Senhor. E vamos ligar na terra, para que seja ligado nos céus, as nossas necessidades, os nossos pedidos. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Como aprendemos hoje, Senhor, com as Escrituras, como aprendemos, Senhor, quando Tu fala com os Teus servos, como falaste com Isaac, como falastes com Paulo, como falastes conosco através de Isaías e através de Jesus Cristo. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Aprendemos hoje, serviu para o nosso ensino também a Tua palavra. Além de falares conosco através do Teu Espírito Santo, fazendo diferença e mudança na nossa vida, nós saímos daqui mais inteligentes do que entramos, conhecendo a Tua palavra, porque foi escrita para o nosso ensino. Agora, Senhor, queremos colocar na Tua presença os nossos desejos, os nossos pedidos, colocando a Tua presença também, Senhor, essa semana que se inicia hoje. Ajuda-nos, capacita-nos, Senhor, na nossa atividade profissional, no nosso lar, com os nossos relacionamentos pessoais, com os nossos compromissos civis e principalmente, Senhor, capacita-nos e ajuda nos nossos compromissos espirituais, com a Tua igreja, com os ministérios que recebemos. Ajuda-nos, Senhor, a exercermos com amor, com carinho, dedicação, com competência, todos os ministérios que Tu nos delegou. Agora também, Senhor, queremos colocar na Tua presença os nossos pedidos de oração de ordem pessoal. Obrigado, Senhor, porque Tu ouviu todos os nossos pedidos de oração, porque Teu Espírito Santo prescruta o nosso coração. Agora, Senhor, como igreja, 2 ou 3 reunidos aqui em Teu nome, Senhor, nós estamos ligando na terra, para que seja ligado nos céus, todos esses pedidos de oração que foram colocados pelos Teus filhos, com a voz alta do silêncio do seu coração. Atende, Senhor, os desejos que foram colocados pelos Teus filhos no Teu tempo. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, que Tu vai atender uns hoje, outros amanhã, outros depois da manhã, outros daqui a um mês. No Teu tempo, Tu vais atender, porque afinal, Rebeca era estéril, e Isaac orou, e Tu tornou a esterilidade dela em fertilidade. Os poços foram tapados, e ele destapou e encontrou água. Que seja assim na nossa vida, Senhor. Aquilo que for estéril, transforma em fertilidade. Aquilo que está seco, Senhor, transforma em águas jorrando. Isso tudo, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.